Olá, tudo bom? Meu nome é Elisa Franca, eu sou professora da disciplina de Geriatria e Cuidados Paliativos do Departamento de Clínica Médica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre síndrome de fragilidade do idoso e sarcopenia. Idosos frágeis, eles estão sob elevado risco de mudanças súbitas e dramáticas da sua capacidade física e mental, mesmo depois de pequenos eventos que comprometem a sua saúde, como infecções e até a introdução de um novo medicamento. Se a gente observar, esses pacientes eles têm com frequência, quando submetidos a essas mudanças na sua capacidade, delírio, quedas, imobilidade, alterações súbitas, geralmente são observadas no paciente com síndrome de fragilidade. Então, um exemplo é esse gráfico aqui, ó. Isso são uma comparação do idoso independente e de um idoso frágil, mas ainda independente. Ele sofrendo um evento agudo, como uma infecção de urina, um trauma, uma cirurgia, a capacidade funcional do idoso não frágil, ela cai e volta para o patamar normal. Já do idoso frágil, ela cai abaixo da sua capacidade de manter a independência e volta para um patamar bem menor. E esses idosos estão sujeitos a complicações, como maior tempo de internação, delírio, infecções, maior risco de efeitos colaterais de medicamentos, perda funcional e cognitiva, alta para uma unidade de alta dependência, como um asilo, uma instituição de longa permanência, e maior mortalidade. Então, a síndrome de fragilidade hoje é considerada uma síndrome biológica e ela é caracterizada por diminuição da capacidade de reserva homeostática do organismo e da resistência aos estressores. E ela é uma síndrome geriátrica, porque a sua apresentação clínica ela resulta não só de uma única doença bem definida, mas do acúmulo de deficiências em múltiplos sistemas orgânicos e ocorre quando o efeito acumulado dessas deficiências compromete a capacidade compensatória do organismo. Aí o indivíduo tem maior vulnerabilidade a desfechos clínicos adversos, como perda funcional, diminuição da mobilidade, queda, infecção, delírio, problema com medicamento, hospitalização, morte e institucionalização. No ano 2000, a americana Linda Fried descreveu o que se chamou de fenótipo de fragilidade. O fenótipo de fragilidade, ele caracteriza a síndrome. O grande mérito da pesquisadora foi mostrar que existia uma síndrome de fragilidade independente de outras doenças que aumentava o risco de desfechos desfavoráveis. Esse critério é baseado em 5 sintomas, como perda de peso, velocidade lenta da marcha, inatividade física, fadiga autorreferida e fraqueza muscular, que é medida através da força de preensão palmar. Quem tem 3 ou mais era considerado frágil. E quem apresentava 1 ou 2 sintomas é considerado pré-frágil. A síndrome de fragilidade, ela aumenta o risco de desfechos favoráveis. Então, aqueles indivíduos que tinham 3 ou mais daqueles sintomas, eles tinham mais chance de hospitalização, quedas, piora das atividades de vida diária e morte. E ela demonstrou isso no seu trabalho. Ela também demonstrou que fragilidade era diferente de presença de múltiplas doenças crônicas, como comorbidade e de incapacidade. Eles poderiam coexistir essas situações, uma poderia contribuir para a outra, principalmente a presença de múltiplas doenças crônicas contribuindo para a fragilidade e a fragilidade para a incapacidade, mas eram situações diferentes que existia um grupo de pacientes que teria, por exemplo, fragilidade sem ter doença crônica e sem ter incapacidade. A prevalência da síndrome de fragilidade ela aumenta com a idade, chegando a atingir em torno de 30% dos idosos, muito idosos, que são aqueles com mais de 80 anos. Isso também foi demonstrado no trabalho pioneiro da Linda Fried. Quais são os déficits que levariam à síndrome de fragilidade? Você teria as alterações próprias do envelhecimento funcional, ou seja, a perda da capacidade de manter a homeostase. Você teria condições genéticas e você teria doenças crônicas e outras situações contribuindo para a síndrome de fragilidade.
Isso levaria a um estado inflamatório crônico e alterações hormonais. E, consequentemente, sintomas cardiopulmonares, sintomas imunológicos, hematopoéticos, musculoesqueléticos e neurodegenerativos e endócrinos, né? Então, isso levaria à síndrome de fragilidade. Dos sintomas musculoesqueléticos, você teria principalmente a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, a osteoporose e a doença articular, principalmente a osteoartrite. A síndrome de fragilidade, como síndrome biológica, ela tem uma fisiopatologia que envolve as alterações do processo de envelhecimento, fatores genéticos e doenças e alterações crônicas e agudas. Essas alterações levariam a um estado inflamatório crônico leve e alterações hormonais, que contribuiriam para os sintomas da fragilidade, que podem ser cardiopulmonares, os hematológicos, o músculo esquelético, endócrinos e os neurológicos. Os músculos esqueléticos mais conhecidos é a sarcopenia e a doença articular. A sarcopenia é a perda de massa muscular e a osteoporose. Elas andam juntas, uma contribuindo para a outra. A sarcopenia, então, pode ser considerada tanto como um substrato patológico, biológico para o desenvolvimento da fragilidade, como também a via fisiopatológica e na qual ocorrem os desfechos desfavoráveis da síndrome de fragilidade. Ela é um distúrbio muscular esquelético progressivo e generalizado que está associado também a efeitos desfavoráveis, resultados adversos, como queda, fratura, incapacidade física e mortalidade. Para mostrar o que acontece com o processo de envelhecimento, esse é um corte sagital de ressonância magnética de um fêmur na perna, né, de um indivíduo de 25 anos. Aqui a gente vê o tecido gorduroso, o fêmur e aqui a musculatura. Com o envelhecimento, essa musculatura ela diminui e há um preenchimento dos espaços entre os músculos de gordura e o aumento da gordura também intermuscular. Então, isso é a caracterização da sarcopenia, que ocorre, consequentemente, só pelo processo de envelhecimento. O que acontece com o músculo com a idade? Você tem uma denervação com perda de fibras motoras, principalmente as fibras de contração rápida, que são do tipo 2. Então, passa a predominar fibra de contração lenta do tipo 1. Há um desequilíbrio entre a formação e a destruição de músculo. Assim como o osso, o músculo é destruído e é reformado constantemente. Essa alteração leva à predominância de destruição muscular. A infiltração dos componentes musculares por gordura e infiltração de gordura dentro das fibras musculares, isso a gente passou a chamar de mioesteatose. Então, consequentemente, você vai ter perda de massa muscular e perda de função muscular, perda da qualidade do músculo. Isso é agravado pela inatividade física. O que acontece no indivíduo sarcopênico? Ele tem uma percepção maior do esforço, ele tem menos músculo. Consequentemente, ele evita atividade física, a diminuição de atividade física leva a mais sarcopenia. Então, você tem uma alteração que é cíclica, e esse ciclo, às vezes, precisa ser rompido para a gente melhorar a condição clínica do idoso. A inatividade física leva à sarcopenia, e a gente sabe, por exemplo, com um indivíduo jovem, de 25, 26 anos, que se ficar 28 dias acamado, ele vai perder 450 gramas de músculo. Já um indivíduo idoso, saudável, se ele ficar 10 dias acamado, ele perde 1 quilo de músculo. Já um indivíduo idoso, doente, frágil, hospitalizado, em 3 dias ele perde 1 quilo de músculo. Então, isso é muito importante. A imobilidade é um fator que leva à sarcopenia. Em 2010, um grupo europeu criou pela primeira vez os critérios diagnósticos de sarcopenia e publicou um consenso. Esse consenso foi atualizado agora em 2018. Quando ele foi criado, a sarcopenia era definida pela perda de massa muscular e pela perda de função muscular, caracterizada pela diminuição da força e diminuição do desempenho físico. Atualmente, pelo novo consenso,
não precisa ter diminuição de massa muscular para você fazer o diagnóstico de provável sarcopenia. Por que eles fizeram isso? Porque é muito difícil você medir massa muscular na prática clínica. E há também uma diminuição da qualidade do músculo com a sarcopenia. E isso é difícil, mais difícil ainda de ser medido. Então, o critério 1 para diagnóstico de sarcopenia é a diminuição da força muscular. Isso dá o diagnóstico de provável sarcopenia. O diagnóstico é confirmado por documentação de baixa qualidade ou baixa massa muscular. E se todos os critérios estiverem presentes, ou seja, somando-se o de baixo desempenho físico, você tem uma sarcopenia grave. Como que a gente pesquisa sarcopenia? A gente pesquisa sarcopenia, a gente começa buscando casos. E os autores desse consenso recomendaram a ferramenta SARC-F, que avalia força, ajuda para necessidade de ajuda para caminhar, levantar da cadeira, subir escadas e o fato de ter tido quedas ou não, como critérios para a gente pesquisar, continuar a pesquisar a sarcopenia. Se o indivíduo tem mais de 6 pontos, a gente deve prosseguir a investigação porque ele tem provável sarcopenia. Existe na sarcopenia formas de medir cada uma dessas variáveis. A medida de massa muscular pode ser feita pela bioimpedância, pela densitometria de corporal total, ou DEXA, ou pela antropometria, que é a circunferência de panturrilha. A circunferência de panturrilha, quando ela é normal, ela não afasta a possibilidade de sarcopenia. Mas se o indivíduo tem diminuição de função muscular, ou seja, diminuição de força e a circunferência diminuída, isso já comprova a sarcopenia. Então, passa de provável sarcopenia para sarcopenia confirmada. A força muscular ela pode ser medida pela força de pressão palmar ou então por o fato do indivíduo levantar da cadeira. Você pede para levantar, sentar-se e levantar 5 vezes e mede o tempo disso. Já o desempenho físico, que é um critério necessário para diagnóstico de sarcopenia grave, ele pode ser feito medindo a velocidade da marcha numa caminhada de 4 metros, pelo Time and Go teste, que é o TUG teste cronometrado, que ele é feito em geriatria com a frequência na avaliação geriátrica ampla, por uma bateria chamada Short Physical Performance Battery, que a gente utiliza menos porque ela é mais extensa, e por uma caminhada de 400 metros. Todos isso pode ser utilizado para avaliar o desempenho físico, que quando está diminuído, diagnostica a sarcopenia grave. Eles propuseram também um algoritmo para diagnóstico de sarcopenia. Primeiro a gente busca os casos, a ferramenta ideal é o SARC-F. Depois a gente avalia a força muscular, que é a segunda parte, que é avaliar naqueles indivíduos em que você detectou risco de estar com sarcopenia pelo SARC-F. E você avalia ou pela força de pressão manual com um dinamômetro, ou então por teste de levantar e sentar-se da cadeira 5 vezes. Se isso está diminuído, o indivíduo então tem provável sarcopenia e você está autorizado a iniciar o tratamento e deve buscar um jeito de avaliar a massa muscular. Se for possível por bioimpedância e densitometria, é melhor, mas pode-se usar também a circunferência de panturrilha. Se a massa muscular está diminuída, você confirma o diagnóstico de sarcopenia. E se a massa muscular diminuída e ele tiver alteração também no desempenho físico, por exemplo, na caminhada de 400 metros, na velocidade de marcha diminuída, você tem uma sarcopenia grave. Como é que são os pontos de corte para avaliação e diagnóstico da sarcopenia? A força de pressão manual ela está diminuída abaixo de 27 kg para os homens e 16 kg para as mulheres. O teste de sentar e levantar da cadeira é quando você gasta mais de 15 segundos para fazer 5 repetições. Então, isso mostra que está com a força diminuída. Na avaliação de massa muscular, existem 2 medidas. A massa muscular esquelética apendicular, que é dos braços e pernas, total. Se tiver menor que 20 kg para o homem, 15 kg para as mulheres, isso mostra uma diminuição. Isso pode ser medido pela densitometria e alguns aparelhos de bioimpedância, e o índice de massa muscular esquelética apendicular, que pega essa massa
e divide pela altura ao quadrado. Se for menor que 7 kg nos homens e 6 kg para mulheres, isso é indicativo de diminuição da massa muscular. A circunferência de panturrilha pode ser utilizada quando estiver menor que 31 centímetros naqueles pacientes que têm diminuição de força. E a avaliação do desempenho físico, a velocidade de marcha menor que 0,8 metros por segundo, gastar mais de 20 segundos para completar o teste do Get Up and Go, e não completar a caminhada de 400 metros ou demorar mais de 6 minutos, e naquela bateria breve de performance física, que é o SPPB, for menor que 8 pontos. Quais são as causas de sarcopenia? Existe a sarcopenia relacionada à idade, que é própria do envelhecimento, e existem as secundárias, que você pode estar relacionada à atividade física, aqueles indivíduos que têm repouso prolongado no leito, síndrome de imobilidade, sedentarismo, descondicionamento físico, inclusive gravidade zero. Relacionada à presença de doença crônica, principalmente cardiopulmonar, doenças inflamatórias, diabetes, neoplasias, relacionada à nutrição, uma baixa ingesta de proteína. Normalmente no idoso é difícil a gente comprovar uma sarcopenia primária pura. Geralmente ela é primária, o envelhecimento agravado por algum problema secundário relacionado à doença crônica, inatividade ou nutrição. Voltando então à síndrome de fragilidade. Apesar da sarcopenia ser um importante componente e substrato para a fragilidade é muito mais complexa e multifacetada que a sarcopenia. A fragilidade, ela não é incapacidade, recordando, ela predispõe à incapacidade, ela indica o aumento da vulnerabilidade do indivíduo ao mínimo estresse, então ele sofre o estresse e aquilo pode dar declínio funcional e pode ser revertida ou atenuada ou retardada por várias intervenções. A fragilidade deve ser rastreada em todos os indivíduos com mais de 70 anos, principalmente pelos médicos de família, pelo clínico geral, durante as avaliações. E todos os indivíduos que perderam peso, principalmente mais de 5% em um ano, aqueles que sofreram quedas ou apresentaram algum delírio, aqueles portadores de múltiplas doenças crônicas ou uma síndrome geriátrica, como demência, por exemplo, e uso de 5 ou mais medicamentos, polifarmácia, ou que foram hospitalizados recentemente. Então, esses idosos devem ser rastreados e avaliados pela avaliação geriátrica ampla para a presença de síndrome de fragilidade. Um instrumento bom para rastrear é o instrumento chamado Frail, que leva em conta fadiga, resistência, deambulação, presença de doença crônica e perda de peso. Se ele responde positivamente em 3 ou mais das perguntas relacionadas à fadiga, por exemplo, sente fadigado a maior parte do tempo, a resistência, não é capaz de subir um lance de escadas, deambulação, não é capaz de caminhar uma quadra, tem doença, tem mais de 5 doenças crônicas, perda de peso, perdeu mais de 5% do peso em 6 meses, isso, se ele tem 3 respostas positivas, ele é considerado frágil, 1 ou 2 pré-frágil. Como cuidar de um paciente que tem fragilidade e, consequentemente, sarcopenia? Primeira coisa, é preciso rastrear, identificar tanto a sarcopenia, que é o que predispõe ao desenvolvimento da síndrome de fragilidade, e a síndrome de fragilidade. Fazer uma avaliação geriátrica ampla desse paciente e a abordagem geralmente é interdisciplinar. Fazer um manuseio multidimensional da multimorbidade das síndromes geriátricas, cuidar da otimização dos medicamentos, prescrever exercícios preferencialmente aeróbicos resistidos e intervenção nutricional, que leva uma dieta mais hiperproteica com 1,2 a 1,5 gramas de quilogramas de peso de proteínas distribuída igualmente entre as refeições, repor vitamina D naqueles pacientes que têm ela diminuída e fazer uma dieta mais calórica para ganho de peso se o indivíduo estiver perdendo peso. Então, isso é sobre a síndrome de fragilidade e é o que a gente tem por hoje. Muito obrigada.